Porque Jesus olhou nos olhos de um dos homens mais religiosos de Israel e disse que ele precisava nascer de novo. Você já parou para pensar nisso? Um homem que conhecia a lei de Moisés de trás para frente, que era respeitado por todos, que dedicou a vida inteira à religião. E Jesus simplesmente disse que tudo aquilo não era suficiente, que ele precisava de algo radicalmente diferente. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos encontros mais impactantes registrados nos evangelhos, um diálogo que aconteceu numa noite em Jerusalém entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. E o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque essa conversa não é apenas sobre um homem do passado. Ela fala diretamente sobre nós, sobre a nossa fé, sobre a diferença entre religião e reino de Deus. Fica comigo até o final, porque essa mensagem vai mexer com tudo o que você pensa sobre salvação, sobre cristianismo, sobre o que realmente significa pertencer a Deus. O texto está em João capítulo 3, versículo 3, onde Jesus declara: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras saíram da boca de Jesus numa conversa privada, noturna, com um homem que tinha todas as credenciais religiosas que você pode imaginar. E é exatamente aí que mora o impacto. Jesus não estava falando com um pecador notório, com alguém que vivia nas ruas afastado de Deus. Ele estava falando com Nicodemos. Então quem era esse homem? Nicodemos era fariseu, membro do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus. Ele era mestre da lei, alguém que ensinava as Escrituras, que era consultado sobre questões espirituais, que tinha autoridade religiosa reconhecida por todo o povo. Imagine a cena. Um homem que passou décadas estudando os profetas, que conhecia cada ritual, cada cerimônia, cada mandamento. Um homem irrepreensível aos olhos da sociedade religiosa da época. E mesmo assim, Jesus olha para ele e basicamente diz: você precisa começar do zero. Você precisa nascer de novo. Você já passou por isso? Já se deu conta de que talvez tudo que você construiu religiosamente não seja o que Deus está pedindo? E aqui vem a primeira grande revelação que eu quero que você entenda desde já. Se até um líder religioso, um mestre da lei, um fariseu dedicado como Nicodemos, precisava nascer de novo para ver o reino de Deus, o que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre a nossa própria condição espiritual? Porque a tendência natural do ser humano é achar que religião é suficiente. Ir à igreja, conhecer a Bíblia, seguir tradições, cumprir rituais, ter uma vida moralmente aceitável. A gente olha para tudo isso e pensa: estou bem com Deus, estou fazendo minha parte. Mas Jesus está dizendo algo completamente diferente aqui. Ele está dizendo que religião não é suficiente para entrar no reino de Deus. Não é sobre o que você faz externamente, é sobre uma transformação espiritual profunda que acontece por dentro. Nicodemos representava o máximo que o sistema religioso podia produzir. Ele era o exemplo perfeito de alguém que levava Deus a sério dentro da estrutura da religião, e ainda assim estava do lado de fora do reino. Isso deveria nos fazer parar e refletir seriamente. Quantas pessoas hoje estão na mesma situação? Frequentam a igreja há anos, conhecem os hinos, sabem as doutrinas, até servem em ministérios, mas nunca experimentaram o novo nascimento que Jesus está falando. Estão envolvidas com religião, mas não foram transformadas pelo Evangelho. Participam de tudo, mas nunca nasceram de novo. E essa é uma verdade que precisa ser dita com clareza, mesmo que seja desconfortável. Você pode estar dentro da igreja e ainda estar fora do reino de Deus. E olha o impacto dessa conversa. Nicodemos veio até Jesus à noite, provavelmente com medo de ser visto pelos outros fariseus, com aquela curiosidade genuína de quem percebe que há algo diferente naquele rabi de Nazaré. Ele começa com elogios, reconhecendo que Jesus vem de Deus por causa dos sinais que faz. Mas Jesus não perde tempo com formalidades. Ele vai direto ao ponto mais urgente. Você precisa nascer de novo. Não é sobre melhorar sua religião, não é sobre adicionar Jesus ao que você já tem. É sobre uma transformação tão radical que só pode ser descrita como um novo nascimento.
E quando Jesus fala isso, ele está desafiando toda a base da segurança religiosa de Nicodemos. Está dizendo que tudo aquilo não conta como entrada no reino. E isso nos leva a uma pergunta inevitável que vai guiar todo esse ensinamento. O que realmente significa nascer de novo? Como isso acontece? E como você sabe se já passou por essa experiência ou se está apenas praticando religião? Essas são perguntas que vão definir seu destino eterno. E eu quero caminhar com você por cada detalhe dessa conversa entre Jesus e Nicodemos para a gente entender juntos essa verdade transformadora. Olha, se esse assunto está tocando em algo real no seu coração, se você está percebendo que essa mensagem chegou na hora certa, deixa aqui nos comentários onde você está nessa jornada. Você já nasceu de novo ou ainda está buscando entender o que isso significa? A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade do Evangelho. E se você está sentindo que esse conteúdo está trazendo algo profundo para a sua vida, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando esses ensinamentos que vão além do superficial. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo nessa conversa, porque eu preciso te mostrar exatamente o que Jesus quis dizer quando falou sobre nascer de novo. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo nessa conversa, porque eu preciso te mostrar exatamente o que Jesus quis dizer quando falou sobre nascer de novo. E aqui é onde muita confusão acontece, onde muita gente interpreta errado e acaba vivendo uma experiência superficial que não tem nada a ver com o que Jesus estava ensinando. Então presta atenção, porque essa clareza vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria vida espiritual. Primeira coisa que você precisa entender: nascer de novo não é mudar de religião. Não é sair de uma denominação e entrar em outra. Não é trocar o catolicismo pelo protestantismo. Não é deixar o espiritismo e começar a frequentar uma igreja evangélica. Essa não é a transformação que Jesus está descrevendo. Nicodemos já tinha a religião certa. Ele já seguia a lei de Moisés. Ele já estava no sistema religioso aprovado por Deus no Antigo Testamento. E mesmo assim, Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Então fica claro, não é sobre religião externa, é sobre algo que acontece dentro de você. Jesus disse no versículo 6, "O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito." Você vê a diferença? Existe uma diferença radical entre nascer fisicamente, que todos nós já experimentamos, e nascer do Espírito, que é o que Jesus está falando. E aqui está a verdade oculta, que muitas pessoas nunca descobrem. Você pode mudar tudo externamente e continuar o mesmo internamente. Você pode mudar seu comportamento, mudar suas roupas, mudar seu vocabulário, começar a ir à igreja 3 vezes por semana, ler a Bíblia todos os dias e ainda assim não ter nascido de novo. Porque o novo nascimento não é sobre transformação externa, é sobre regeneração interna. É o Espírito Santo operando uma mudança sobrenatural no núcleo do seu ser. Paulo fala sobre isso em Ezequiel 36, versículo 26, quando Deus promete: "Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne." Esse é o novo nascimento. É Deus recriando você por dentro, fazendo de você uma nova criação. Então vamos ser bem práticos aqui, porque esse não é um conceito teórico para ficar só na sua cabeça. Nascer de novo significa ter uma nova mente. Sua forma de pensar muda. O que antes fazia sentido para você agora parece loucura. O que você valorizava antes perde importância. Suas prioridades se reorganizam completamente. Você começa a pensar como Cristo pensa, a ver o mundo através dos valores do reino e não mais através da mentalidade do mundo. É como Paulo descreve em Romanos 12:2. "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa renovação não é algo que você consegue fazer por esforço próprio. Ela vem do Espírito Santo quando você nasce de novo. Nascer de novo também significa ter um novo coração. Seus desejos mudam. O que você ama, muda. Antes, você amava o pecado e tinha que se esforçar para parecer santo.
Agora você ama a santidade e tem que lutar contra a carne que ainda puxa para o lado oposto. Antes você fugia de Deus e dos bastidores da sua vida. Ele não era bem-vindo. Agora você corre para Deus. Você tem fome da presença dele. Você sente falta quando passa um dia sem buscar seu rosto. Essa mudança de coração não é fabricada, não é forçada. Ela é resultado direto da obra do Espírito Santo em você. É o impacto de uma vida que foi tocada por Deus de forma real e profunda. E nascer de novo significa ter uma nova direção. Sua vida toma um rumo completamente diferente. Antes você vivia para você mesmo, seus planos eram centrados nas suas ambições, seus objetivos giravam em torno do seu conforto, do seu sucesso, da sua felicidade. Mas quando você nasce de novo, tudo isso muda. Sua vida passa a girar em torno do reino de Deus e da glória dele. Suas decisões começam a ser filtradas pela pergunta: isso glorifica a Deus? Isso avança o reino? Isso está alinhado com o propósito eterno que ele tem para minha vida? Paulo resumiu isso perfeitamente quando disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a jornada de quem nasceu de novo. E olha que autoridade temos para falar sobre isso. Jesus não disse isso só para Nicodemos. Em João 3,16, ele amplia dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna começa aqui agora quando você nasce de novo. Não é só sobre onde você vai passar a eternidade depois que morrer. É sobre a qualidade de vida que você tem hoje. É sobre viver na dimensão do Espírito, conectado com Deus, experimentando sua presença, seu poder, sua paz, agora. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso é novo nascimento. É nascer do Espírito e entrar numa realidade completamente nova. Mas então, como você sabe se realmente nasceu de novo? Quais são os sinais práticos de uma vida que passou por essa transformação? Deixa eu te dar alguns marcadores claros. Primeiro, mudança de valores. O que você valoriza agora é diferente do que você valorizava antes. O reino de Deus se torna sua prioridade máxima. Segundo, desejo genuíno pela palavra de Deus. Quando você nasce de novo, a Bíblia deixa de ser um livro chato e se torna alimento espiritual que você precisa diariamente. Terceiro, sensibilidade ao pecado. Você fica incomodado com coisas que antes não te incomodavam. O Espírito Santo te convence, te cutuca, te chama de volta quando você começa a se desviar. Quarto, fome crescente por Deus. Você não se contenta com rituais vazios. Você quer intimidade real com o Pai. Você quer conhecê-lo mais, experimentá-lo mais profundamente. E aqui vem um alerta importantíssimo que eu não posso deixar passar. É possível ter aparência de piedade sem ter a vida do Espírito. Paulo falou sobre isso em 2 Timóteo 3:5, descrevendo pessoas que têm forma de piedade, mas negam o poder dela. Você pode frequentar igreja a vida inteira, conhecer todos os jargões cristãos, cantar todos os hinos, servir em ministérios, e ainda assim nunca ter nascido de novo. Pode ter a casca da religião, mas não ter a essência da vida espiritual. E essa é uma das revelações mais sérias que precisamos encarar. Existem muitas pessoas religiosas que vão descobrir tarde demais que nunca nasceram de novo. Jesus falou sobre isso em Mateus 7, quando disse que muitos vão chegar no último dia, dizendo: Senhor, Senhor, e ele vai responder: nunca vos conheci. A diferença está no Espírito Santo. Sem o Espírito, tudo que você tem é religião morta. Com o Espírito, você tem vida, você tem poder, você tem transformação real. Romanos 8:9 é cristalino. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não importa quantas atividades religiosas você faça, se você não tem o Espírito habitando em você, se você não nasceu de novo pela operação sobrenatural do Espírito Santo, você ainda está fora do reino. E eu sei que isso é duro de ouvir. Eu sei que pode estar incomodando algumas pessoas agora.
Mas essa é a verdade que liberta. Melhor você descobrir isso hoje e buscar a Deus de verdade do que viver uma vida inteira de religiosidade vazia. Então, onde você está nessa história toda? Você realmente nasceu de novo ou está apenas praticando religião? Os sinais estão na sua vida. A transformação é real. O Espírito Santo habita em você de forma evidente? Porque essa não é uma pergunta filosófica. É a pergunta mais importante que você vai responder na vida. Escreve nos comentários: preciso nascer de novo. Agora eu quero ir ainda mais profundo e fazer algumas perguntas que vão exigir honestidade absoluta da sua parte. Porque uma coisa é entender o conceito teórico do novo nascimento. Outra coisa completamente diferente é você olhar para dentro da sua própria vida e responder com sinceridade: eu realmente já passei por isso? Então vamos lá, sem rodeios, sem máscaras religiosas, só você e Deus agora. Primeira pergunta: você ama a Jesus ou você apenas tem medo do inferno? Porque essa diferença é gigantesca. Muita gente busca a salvação como uma apólice de seguro contra o fogo eterno, mas não tem nenhum amor genuíno por Cristo. O coração não foi transformado. Continua amando o mundo, continua desejando as coisas da carne, mas tem medo das consequências eternas do pecado. Isso não é novo nascimento, isso é apenas religião motivada por medo. Quando você nasce de novo, você não serve a Deus por medo, você serve por amor. Você não obedece porque tem que obedecer, você obedece porque quer obedecer. Jesus se torna o maior tesouro da sua vida, não apenas o seu plano B para evitar o inferno. Segunda pergunta: a palavra de Deus é viva para você ou é apenas um livro de regras? Quando você abre a Bíblia, algo acontece no seu espírito. Você ouve Deus falando, você se alimenta espiritualmente. Ou você lê por obrigação, porque dizem que cristão tem que ler a Bíblia, mas no fundo é chato, é pesado. Você não vê a hora de terminar a leitura do dia? Quem nasceu de novo tem fome da palavra. Davi disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Pedro disse que, como crianças recém-nascidas, devemos desejar o puro leite espiritual. Essa fome é evidência de vida espiritual. Bebê que não tem fome é bebê doente. Cristão que não tem fome da palavra precisa questionar se realmente nasceu de novo. Terceira pergunta, e essa aqui dói. O pecado ainda te incomoda ou você já se acostumou com ele? Porque quando o Espírito Santo habita em você, ele te convence do pecado. Você não consegue mais pecar tranquilamente. Aquele pecado que você praticava sem peso na consciência, agora pesa. Aquelas coisas que você fazia sem problema, agora geram conflito interno. Paulo descreve essa luta em Romanos 7. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Isso é sinal de vida espiritual. Você está em guerra contra a carne porque o Espírito está em você. Mas se você peca e não sente nada, se você vive uma vida dupla sem nenhum incômodo, se você consegue estar no mundo durante a semana e na igreja no domingo sem nenhum conflito, isso é sinal de alerta vermelho. Talvez você nunca tenha nascido de novo. Quarta pergunta: você está crescendo espiritualmente ou está estagnado há anos? Quem nasceu de novo está numa jornada de transformação contínua. Paulo disse que somos transformados de glória em glória. Você consegue olhar para trás e ver mudanças reais na sua vida? Ou você é o mesmo cristão de 5, 10 anos atrás? Mesmos pecados, mesmas lutas, mesma frieza espiritual, mesma falta de fruto? Porque novo nascimento é o começo da vida no reino, não o fim. Não é um evento isolado que aconteceu no passado e pronto, acabou. É o início de um processo de santificação que continua até o dia em que você ver Jesus face a face. Se não há crescimento, se não há transformação progressiva, alguma coisa está muito errada. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com toda clareza. Frequentar a igreja não é o mesmo que viver o reino. Você pode estar lá todo domingo, pode conhecer todos os cânticos, pode até estar envolvido em atividades e ainda assim estar espiritualmente morto. A igreja está cheia de pessoas religiosas que nunca nasceram de novo.
Pessoas que dominaram o vocabulário cristão, que sabem se comportar como cristãos, que têm a aparência externa perfeita, mas não têm a vida de Cristo fluindo por dentro. E o pior é que essas pessoas muitas vezes estão enganadas, achando que estão bem, achando que são salvas, porque fazem parte da estrutura religiosa. Mas vamos ser honestos nos bastidores da sua vida, longe dos olhos da igreja, quem você realmente é, como você age quando ninguém está vendo, o que você assiste quando está sozinho, como você fala quando não tem cristãos por perto, onde sua mente vai quando você está livre para pensar no que quiser, porque essa é a verdade. Quem você é em secreto é quem você realmente é. Não adianta ter máscara religiosa na frente dos outros se o seu coração não foi transformado. Deus não está interessado na sua performance religiosa. Ele quer realidade espiritual. Ele quer o seu coração genuinamente transformado pelo Espírito Santo. E deixa eu te falar sobre o que conecta tudo isso: fé, arrependimento e entrega total a Jesus. Nascer de novo não acontece por ritual religioso. Não é porque você foi batizado, não é porque você frequenta a igreja, não é porque você foi criado numa família cristã. Nascer de novo acontece quando você reconhece que é pecador, que está morto espiritualmente, que não pode salvar a si mesmo. Quando você se arrepende genuinamente, não apenas sente remorso, mas muda de direção, abandona o pecado e se volta para Deus. E quando você coloca sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da sua vida, é nesse momento que o Espírito Santo opera o milagre do novo nascimento em você. E olha o impacto dessa decisão. Não é apenas sobre escapar do inferno, é sobre entrar na vida abundante que Jesus prometeu. É sobre experimentar paz em meio ao caos, alegria que não depende das circunstâncias, propósito que transcende essa vida temporária. É sobre ter um relacionamento real com o Deus vivo, não apenas uma religião morta. É sobre fazer parte do reino eterno de Deus, não apenas de uma instituição religiosa terrena. A diferença é entre existir e viver verdadeiramente, entre religião vazia e vida transbordante no Espírito. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui e falar direto com quem está ouvindo isso e percebendo. Eu nunca nasci de novo. Eu tenho sido religioso, mas não tenho vida espiritual. Eu tenho feito as coisas certas externamente, mas meu coração nunca foi transformado. Eu quero que você saiba de uma coisa: não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quanto tempo você desperdiçou em religiosidade vazia, você pode nascer de novo hoje, agora, neste exato momento. Ninguém está longe demais da graça de Deus. Ninguém pecou tanto que não possa ser alcançado pelo amor transformador de Cristo. A mensagem do Evangelho é exatamente essa. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não esperou você melhorar. Ele não esperou você se arrumar religiosamente. Ele morreu quando você ainda era inimigo de Deus. E agora Ele está estendendo a mão para você, convidando você para nascer de novo, para começar uma vida completamente nova, sob o governo do Espírito Santo. Não é complicado. Não exige que você entenda todos os detalhes teológicos. Exige fé simples como criança. Exige que você reconheça sua necessidade, se arrependa dos seus pecados e confie em Jesus como seu Salvador e Senhor. E quando isso acontece, quando você realmente nasce de novo, tudo muda. Sua mentalidade muda, seus valores mudam, seus desejos mudam, sua direção de vida muda. Você se torna parte da família de Deus, não mais escravo do pecado, mas filho amado do Pai. O Espírito Santo passa a habitar em você, te guiando, te ensinando, te transformando dia após dia à imagem de Cristo. Você entra numa jornada que vai durar para sempre, uma jornada de descobrir mais e mais sobre o amor de Deus, sobre a profundidade do seu caráter, sobre o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. Então olha para dentro do seu coração agora com toda a honestidade. As evidências do novo nascimento estão presentes na sua vida? Ou você precisa parar de se enganar e buscar a Deus de verdade pela primeira vez? Porque essa é a decisão mais importante que você vai tomar. Não é sobre denominar, não é sobre tradições religiosas,
é sobre realidade espiritual. É sobre nascer do Espírito e entrar no reino de Deus. Comenta aí, quero nascer de novo. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te dizer que isso significa algo. Não é por acaso que você dedicou esse tempo para ouvir sobre uma das verdades mais fundamentais do Evangelho. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Então deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo tocou em algo profundo na sua vida, se você sentiu que essa mensagem foi diretamente para você, deixe um comentário aí dizendo: essa mensagem foi para mim. Quero saber que você chegou até aqui e que essa palavra encontrou terreno fértil no seu coração. E olha, se esse tipo de ensinamento profundo sobre o Evangelho do Reino faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, mergulhando nas verdades transformadoras da Palavra de Deus, indo além do superficial, explorando o que realmente significa viver no reino. Esse é um espaço para quem quer crescer espiritualmente de verdade, para quem não se contenta com cristianismo raso. Se você sentiu que essa conversa trouxe luz para alguma área da sua vida, clica no like. Isso me ajuda a entender que esse conteúdo está fazendo diferença e ajuda mais pessoas a encontrarem essas verdades que podem mudar tudo. E antes de você ir, tem um vídeo aqui do lado sobre Crede no Evangelho, o que é fé salvadora, que complementa perfeitamente esse assunto que a gente conversou hoje. Porque entender o novo nascimento e entender o que é fé salvadora são duas faces da mesma moeda. Clica e continua comigo por lá, porque essa jornada de descobrir as verdades profundas do reino está só começando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Graça e paz.